Você já ouviu falar do último rei neste mundo? Sobre o último rei que reinará neste mundo? Vamos ler um versículo na Bíblia, onde fala disto. Então vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco. O que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Aconselho que você leia todo este capítulo de Apocalipse 19. As palavras último rei podem evocar em sua mente uma dinastia em declínio que passou seus dias de glória e relevância e está dando lugar a uma forma mais moderna de governo. O cavaleiro, do cavalo branco, do qual nós lemos, não faz parte de uma dinastia em declínio, mas sim o rei que estabelecerá um reino glorioso e reinará com justiça na terra por 1000 anos, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está no versículo 16 deste capítulo 19 de Apocalipse. Mas então, quem é esse rei? O versículo 13 deste capítulo 19 de Apocalipse não deixa dúvida. Ele diz: o nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Esta é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ele era então o rei rejeitado, que foi pendurado em uma cruz com uma coroa de espinho, tirando os pecados do mundo, como temos em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Agora, no lugar dos espinhos, há muitas diademas na sua coroa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. João o retrata agora não como um rei sofredor rejeitado, mas como um rei guerreiro, conquistador. Muitos hoje só veem Cristo como o mestre manso e gentil que era amigo dos pecadores. E é verdade, pensar que Cristo exonera ou faz pouco caso do pecado é um erro grave. Hoje é um dia de graça, quando o julgamento de Deus contra este mundo está sendo retido e o perdão para os pecadores é oferecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas Deus fixou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Atos capítulo 17, versículo 31. O cavaleiro no cavalo branco é esse homem. Quem é o inimigo? Descrevendo o mesmo evento, Paulo diz que o Senhor Jesus será revelado do céu em labareda de fogo, vingando aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Não pense no inimigo como combatendo terroristas, cartéis de drogas ou supremacias brancas. É qualquer um que falhou em responder ao Evangelho confiando em Cristo. Qualquer pessoa que desprezou o Evangelho enquanto estava em vida aqui, não recebeu ele como seu Salvador, gastou os seus dias só para si. O último rei conquistará decisivamente. Hoje, ele governa nos corações daqueles que o recebem, o seu senhorio como Salvador, seu reino agora é espiritual. Naquele dia, no futuro, as pessoas se renderão ao seu governo ou enfrentarão certa destruição. Será o fim do governo abusivo e corrupto, o fim da rebelião aberta e hostilidade contra Cristo e tudo o que ele representa. Pode parecer que a batalha está indo na direção oposta à medida que nossa cultura cresce em sua hostilidade para com Cristo, mas naquele dia ele triunfará de uma vez por todas e inaugurará a verdadeira paz mundial, um mundo rejuvenescido e um governo justo. A distinção entre aqueles que se curvaram a ele como Senhor e Salvador e aqueles que o rejeitaram será inconfundível nos dias futuros. Já é agora após a morte, mas nós estamos falando ainda agora do reino dele neste mundo. Não haverá neutralidade. Também não há hoje.
Ou você está em seu reino e ele no trono em seu coração, como nós temos Colossenses capítulo 1, versículo 12, ou você é um inimigo em sua mente, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Felizmente, ao contrário daquele dia em que o rei guerreiro se vinga de seus inimigos, hoje ele é o rei salvador, que oferece a você termos de paz e reconciliação. Note o que a Bíblia diz. Nós vos imploramos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Por amor de nós, Deus o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 a 21. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus que foram preparados por Deus, por todos os anos antes de Cristo vir, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, falando de Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É uma maravilha que Deus quer salvar pecadores como eu e você. Ele já me salvou e Ele quer salvar outros também. Ele salva pelo seu Filho, pelo valor da morte de Cristo. Note, eu vou seguir a leitura que eu estava fazendo. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Todos esses versículos que eu citei agora estão em Atos capítulo 4, versículo 12, Evangelho de João capítulo 1, do versículo 10 ao 14, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e Tito capítulo 3, do versículo 4 a 7. Portanto, você que me ouve e não é salvo, o Salvador hoje será o seu juiz no futuro. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?